Fala aí galera, estou aqui trazendo para vocês a quinta parte de A Verdadeira História de Five Nights at Freddy's da série Nerds, ou seja, o quinto episódio dessa série linda, Nerds. Ok? Agora vamos ver o final dessa história aterrorizante que a gente parou do nosso mentor falando sobre o Golden Freddy. Nesse mesmo minigame, você pode ver que a quinta criança aparece um frame antes do Golden Freddy. Mas diferente das outras, ela não está vestindo uma máscara de Golden Freddy. Isso porque ela não necessariamente é o Golden Freddy. O Golden Freddy é um trauma que ela adquiriu no momento de sua morte. A quinta criança foi a mais traumatizada. Foi aquela cuja alma sofreu mais, cujo espírito tem menos capacidade de descansar do que todas as outras. E tudo que ela consegue ver na eternidade é a imagem daquela pessoa que causou mal a ela. O Golden Freddy, e apesar de o jogador enxergá-lo como um Freddy roxo, para ela era um Freddy dourado. O Golden Freddy é a quinta criança e é a mais aterrorizada de todas. É a mais traumatizada no além. E você verá indícios disso mais pra frente nesse mesmo vídeo. Vamos para o final de Five Nights at Freddy's 3. O último minigame mostra justamente essa, a quinta criança, que não toma a forma de Golden Freddy. Ela simplesmente toma a forma de espírito de criança. E quando o jogador vai exatamente para a mesma sala em que não pôde entrar antes, dessa vez ele entra lá. E os espíritos das outras 4 crianças estão lá. E ele encontra ninguém mais, ninguém menos que o Homem Roxo. E conforme a minigame mostra, é uma sala de Five Nights at Freddy's 1. Conforme a nossa teoria no último vídeo de que o Homem Roxo e o Homem do Telefone são a mesma pessoa, nós já sabemos como essa cena se construiu. Lembram-se de como o Homem do Telefone havia morrido em Five Nights at Freddy's 1? Me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you. So when I did, hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm going to try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Primeiro ouve-se baterem na porta, ou seja, Foxy. I always wondered what was in all those empty heads back there. É de verdade. Ouve-se também o jingle de Freddy. Depois ouve-se grunhidos que remetem a Bonnie e Chica. E no final ouve-se também o rugido do Golden Freddy. O Homem do Telefone foi atacado por todos os 5 animatronics do primeiro jogo ao mesmo tempo. Mas essa teoria trata de que o Homem do Telefone não morreu naquela hora. Ele conseguiu fugir, mas ele estava cercado. Ele não poderia ir até a entrada principal, senão a morte era certa. Ele acaba entrando em uma das salas secretas onde os animatronics não podem entrar. Mas naquele momento a quinta criança, a mais revoltada, a mais traumatizada, que não está atrelada a um animatronic específico, corre atrás dele e o persegue dentro daquela sala. E sem ter para onde fugir, ele acaba entrando em Springtrap, a fantasia que havia sido esquecida ali durante anos. Dentro da fantasia de Springtrap, ele poderia correr pela porta, pois os animatronics, apesar de terem espíritos de crianças dentro deles, não atacam outros animatronics. Então esse era o plano de fuga dele, tanto que quando ele entra dentro da fantasia de Springtrap, ele ri maleficamente, como quem está vencendo. Porém, ele esqueceu de um detalhe. Em Five Nights at Freddy's 3 nós temos o Homem do Telefone, mas não é o mesmo Homem do Telefone. De início nós temos um novo Homem do Telefone, que é nada mais nada menos que um empregado qualquer do estabelecimento, que assim como você foi recém-contratado. Ele fica mencionando coisas como, poxa, encontraram coisa nova do restaurante antigo, esse lugar vai funcionar de tal forma. E lá pela noite 2 ou 3, não lembro direito, ele menciona que foram encontradas fitas contendo gravações do antigo guarda do restaurante. Exatamente, ele mesmo, o Homem do Telefone que nós conhecemos de Five Nights at Freddy's 1 e 2. E são fitas muito antigas. São gravações do primeiro restaurante Freddy Fazbear, da época em que Spring Bonnie e o primeiro Freddy ainda funcionavam. E é através dele que nós sabemos como funciona a roupa de Springtrap. Como o humano pode entrar lá dentro, o que ele não deve fazer. Ele que passa o treinamento para que as pessoas possam usar as fantasias. E no momento de desespero, ele, o Homem do Telefone, que também é o Homem Roxo, acaba se esquecendo de todo o treinamento, realiza movimentos bruscos
dentro de Springtrap e morre. As molas dentro da fantasia, que já estavam desgastadas com os anos que se passaram, acabam traindo o Homem Roxo e o matam dentro da própria fantasia. E isso revela a verdadeira identidade de Springtrap, porque ele é o único que ataca o jogador em Five Nights at Freddy's 3. Springtrap é o Homem Roxo. Assim como as almas das crianças ficaram atreladas aos animatronics, a alma do Homem Roxo ficou atrelada a Springtrap. E, inclusive, Springtrap possui muitas partes de seu corpo decomposto que lembram carne humana. Dentro de sua boca existe algo que parece uma mandíbula humana. Lá está ele, o Homem Roxo, morto e ao mesmo tempo vivo. Percebam que ele morre encostado na parede da sala. O trailer do jogo mostra ele sendo reanimado na mesma posição, encostado na parede que ele havia morrido. O espírito do Homem de Roxo ainda está ali. Ele percorre o estabelecimento de Five Nights at Freddy's 3 porque está desesperado. O espírito dele está ardendo, preso dentro daquela roupa. O espírito dele está desesperado por paz. Assim como o das crianças, porque assim que o jogo termina, depois que é revelada a morte do Homem de Roxo dentro do Springtrap, o jogador é surpreendido com uma tela de Bad Ending. Aquele é o final ruim, que mostra as máscaras dos animatronics originais com uma luz acesa, como se eles ainda estivessem funcionando. E lembre-se que durante o jogo, o jogador recebe alucinações daqueles animatronics. Eles vêm e prejudicam o jogador, o atacam, sem matá-lo, mas o atacam. Por quê? Porque eles estão lembrando jogador que o jogador é a única pessoa que pode ajudá-los. Eles também estão desesperados, eles precisam da ajuda do jogador. Eles o atacam até porque você usa uma roupa de guarda, e pessoas em roupas de guarda traumatizaram eles o suficiente, mas eles precisam da sua ajuda. Eles correm até você, eles precisam que você libere as almas deles. E para entender isso, vamos estudar mais a fundo uma figura que ainda não foi abordada nos nossos vídeos. A figura do Balloon Boy. O Balloon Boy é justamente isso que o nome diz, é um garoto que segura balões. Um garoto com uma silhueta feliz, que foi introduzido pela primeira vez em Five Nights at Freddy's 2. Ele é o único animatronic em todas as versões de Five Nights at Freddy's que nunca, em nenhum momento, mata o jogador. Ele aparece como uma alucinação em Five Nights at Freddy's 3, mas ele não mata o jogador. Inclusive, o Balloon Boy parece algo com a premissa de dar balões para as outras crianças. Balões são coisas que crianças gostam, remetendo à alegria delas. Em outras palavras, o Balloon Boy não é um animatronic, ou até pode ser um animatronic que está guardado em algum canto, mas na verdade o princípio de tudo é que ele é uma ilusão. Assim como Shadow Bonnie, assim como Freddy Roxo, ele é uma ilusão, mas é uma ilusão especial, porque o Balloon Boy representa você que vai fazer aquelas crianças felizes, que vai liberar a alma delas. E Five Nights at Freddy's 2 dá uma pista disso para você, quando o Balloon Boy aparece literalmente embaixo da sua mesa. Ele está muito próximo de você, ele está quase na sua cara e não ataca você, porque ele é você. Inclusive, em um dos minigames secretos do jogo, que por acaso são liberados de formas absurdas, são justamente os balões do Balloon Boy que fazem o Mangle conseguir chegar até o bolo. O bolo é um item secreto desses minigames que o jogador pode pegar e usar nos outros minigames secretos. Se o jogador pegar esse bolo e depois nos outros minigames ele encontrar algumas crianças específicas que estão chorando, que representam justamente os espíritos das 5 crianças mortas, o jogador dá o bolo para a criança para de chorar. E isso se repete até o último minigame. No último minigame, várias crianças estão em uma sala onde está acontecendo uma festa fantasia. Todas elas estão felizes, com exceção de uma nos fundos da sala que está chorando em frente a uma mesa. Se o jogador anteriormente entregou aquele bolo para as outras crianças que estavam chorando, elas vão aparecer naquela mesma sala, todas olhando para a última criança que está chorando. As 4 crianças representando Freddy, Chica, Bonnie e Foxy estão ali. E a última, a mais traumatizada de todas, cuja alma está mais perturbada, está ali, que é a que representa o Golden Freddy. A prova disso é que depois que o jogador entrega o bolo para ela e ela para de chorar, as máscaras delas caem. O jogador estava controlando o Puppet e sua máscara cai. As outras máscaras de Freddy, Chica, Bonnie e Foxy também caem. E a máscara que cai daquela criança que estava chorando e desesperada é justamente a de Golden Freddy, a 5ª criança, a mais perturbada, cuja alma agora o jogador pôs para descansar. E depois disso, se o jogador terminar o jogo normalmente, depois daquele mesmo minigame em que o Homem Roxo morre,
morre. Dessa vez a tela que aparece é uma de fim de jogo normal, sem a mensagem de bad ending. Esse é o good ending, o final bom, em que as máscaras não estão com uma luz acesa, as máscaras estão vazias. As almas das crianças, depois de mais de 30 anos de sofrimento, finalmente descansaram graças a você. E agora elas estão livres para seguirem o seu caminho natural. Quanto a Springtrap, ou seja, o Homem Roxo, nada lhe restou a não ser o local queimar em chamas. Sim, no final, o local, o estabelecimento em que você estava trabalhando, queima completamente. E isso pode representar o inferno em que o Homem Roxo se encontra por conta de seus atos. Enquanto as almas das crianças foram liberadas e estão descansando em paz, o Homem Roxo está ardendo no fogo do inferno, no purgatório. Mas não podemos dizer ao certo se essa ameaça acabou, porque na mesma imagem do jornal que diz que o local queimou, onde aparece um mini Freddy na mesa, é possível ver algo no fundo da imagem, no escuro, algo que parece o próprio Springtrap. Será que teremos um Five Nights at Freddy's 4? Isso pode ser um indicativo, eu não sei. Se tiver, esse vídeo terá uma parte 4. Dex, mais uma vez, muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado às nossas teorias. Essa teoria dessa vez foi 100% elaborada por mim, com todo o material que eu venho colhendo na internet ao longo dos últimos dias. Espero que tenham gostado. Então tá, galera, foi isso. E agora eu vou pensar em o que mais vou mandar pra vocês, porque arrebentou essa série, ok? Partiu, falou e fui. E depois Inscreve no like dele. eu vou trazer, claro, outros vídeos pra vocês de nerds, ok? Fui!